Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, queridos. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã, dando sabedoria aí para ela ir tomando as decisões necessárias. A vida da gente não é brincadeira, realmente é feita de decisões, né? E tem hora que não é fácil realmente tomarmos decisões. Atos capítulo 7, querido, por favor, abra sua Bíblia, Atos capítulo 7, versículo 30. Esse ventilador, ele é uma bênção, mas ele certamente não vai querer ajudar aqui com as páginas, né? Atos capítulo 7, versículo 30 em diante. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus tem uma mensagem ao nosso coração. Deus quer sempre estar falando conosco nesse momento em que nós tiramos esse momento para nós termos um maior tempo para ouvir a palavra, que o Senhor fale e que você possa absorver o que Deus quer trazer nessa noite. Versículo 30 de Atos 7 diz assim: E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está és terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é interessante ver como esse capítulo de Atos, ele fala a respeito da vida de Moisés lá do Antigo Testamento. Certamente, se a gente quiser conhecer essa história com mais detalhes, a gente vai abrir o livro de Êxodo e vai ter toda essa história de Moisés. Mas é interessante que aqui um pregador, que vocês sabem bem a história dele, que foi apedrejado, ele começa a falar de Moisés de uma forma muito detalhada. E ele vai dizer que Moisés, ele teve 3 fases distintas na vida dele. Moisés viveu 120 anos. Viveu bastante, né, gente? Hoje a gente chega aos 80 e 90, a gente levanta as 2 mãos para o céu, porque algumas pessoas ainda dizem que a gente está passando, né? Que a gente já está fazendo serão. Quem aqui chegou nessa idade e falou assim: você já está fazendo serão, já está no lucro já. Não é isso? E Moisés viveu 120 anos. É interessante a gente pensar na vida de Moisés, que a vida dele vai ser dividida em 3 fases de 40. Nos primeiros 40 anos, Moisés está no Egito, para você conseguir compreender isso. Ele é criado pela filha do faraó. No segundo 40 anos, que vai do 41 até 80, ele está no deserto, e você já vai entender o porquê, vai relembrar a sua mente. E depois dos seus 81 a 120, ele vai estar sendo usado por Deus. Querido, é bom a gente pensar nessas histórias e pensar que geralmente a gente lembra das coisas positivas. Quando a gente começa a lembrar de Moisés, a primeira imagem que vem, eu tenho certeza que você vai lembrar do Mar Vermelho. Porque o que ficou registrado entre tantas coisas na vida de Moisés é quando ele coloca o cajado e Deus então faz um milagre extraordinário, e a gente começa a saber que o povo de Deus foi exaltado, atravessou com os pés secos, e que o povo que vinha logo atrás morreu, e isso foi uma vergonha para o povo do Egito, e foi uma grandeza para Israel. É interessante a gente pensar nessas histórias, mas quantas outras fotografias que a gente poderia tirar da vida de Moisés, quantos quadros. Certamente eu nunca vi um quadro de mostrar Moisés passando pelo momento do deserto, porque a verdade é que essas páginas difíceis da nossa vida, às vezes a gente quer esquecer, mas só que elas são importantes, porque elas às vezes nos levam a amadurecimento e entender que nem tudo é rosa, que nem tudo é flor, que a vida também tem os seus espinhos. Tem hora que a gente quer fazer algumas coisas e às vezes a gente não consegue. Então a vida de Moisés nos ensina isso. É interessante a gente lembrar que Moisés entra numa história quando o povo de Deus está orando e clamando, e como o pastor Tiago gosta sempre de estar enfatizando essa parte da oração, o povo de Deus estava no Egito sofrendo,
sofrendo, queridos, porque durante muito tempo, quando o povo passou fome, José foi levado para o Egito. Lembram dessa história? E o que acontece? Ele vai crescendo. A nação de Israel, quando o faraó daquela época, o que ele faz? Ele vai começando a fazer: José, traga o seu povo para cá, porque você é um homem que está aqui ao meu braço direito, você é sábio, você está fazendo celeiros para guardar o mantimento, enquanto há fome na terra, Deus te revelou o sonho que eu tive. A nação de Israel vai crescendo, querido, naquele lugar ali, o povo vai se espalhando de uma forma tão grande, só que as dinastias vão mudando. Depois, na época que nós estamos vivendo e contando essa história aqui, um outro faraó está ali, e o que acontece? Um faraó preocupado porque o povo estava crescendo demasiadamente. O povo de Deus frutificava naquela terra, eles multiplicavam não só tudo aquilo que eles colocavam à mão, que o Senhor abençoava, mas também o que acontece, eles multiplicavam muito e crescia. E um faraó que não tinha o mesmo amor no coração da época de José, começou então a traçar uma lei. Você lembra no Novo Testamento que ficou tão claro, quando para pegar o menino Jesus que surgia no cenário, o rei Herodes mandou matar todas as crianças da época. Nessa época também o faraó fez as mesmas coisas, falou que todas as crianças que nascessem, e principalmente os machos, eles seriam o que mortos. E aí o que acontece? Os pais de Moisés, eles então ficam preocupados. Joquebede fica preocupada, Arão fica preocupado e fala assim: o que nós vamos fazer agora? Se querem matar o nosso filho. Eles escondem Moisés durante um certo tempo, porque é interessante a gente pensar nas nossas dificuldades. Às vezes a gente vê os desenhos, mas olha a foto de Moisés ali sofrendo, a ponto de perder a sua vida. Eles escondem ele durante um certo tempo, e depois, vendo que não tinha como esconder a criança mais, eles começaram então a traçar uma estratégia. É interessante que Deus está falando no meu coração agora: eu quero multiplicar com você, não dividir. Eu prefiro dizer multiplicar, porque está aqui, eu passo para o seu coração e você passa para mais alguém, e a gente vai multiplicando esse conhecimento. É importante a gente pensar que às vezes, para ganhar alguma coisa, a gente às vezes precisa perder, recuar, voltar atrás. Às vezes não é derrota, às vezes é uma estratégia. Veja que agora a mãe vai perder o seu filho, de uma certa forma, o filho que ela tanto ama. Parece uma estratégia estranha, mas o que ela acontece? Ela pega o menino e coloca num junco, num barquinho, e coloca não no lugares onde dão os crocodilos violentos, não, mas no lugar mais à margem, onde as princesas, onde a filha do faraó se banhava naquele rio ali. E de repente elas veem um barquinho, veem uma canoinha, veem um bercinho andando ali, flutuando sobre as águas. E quem que estava ali bem protegidinho? O menino Moisés. E ela então pega aquela criança, e poderia levar a criança e dizer, e falar assim: é uma criança hebreia, todas têm que morrer. Mas Deus trabalha na história. Entenda uma coisa, que existe duas vontades de Deus. Quando a gente diz muitas das vezes que Deus está no controle de todas as coisas, realmente Deus é soberano, Ele tem o controle de toda a história, mas muitas coisas o Senhor dá o livre-arbítrio na nossa mão, e Ele coloca o controle na nossa mão. É bom que quando nós pegamos esse controle, que Ele coloca nas mãos, e a gente devolva para Ele e fala: Senhor, não, eu prefiro que o Senhor controle, eu prefiro que o Senhor dirija a minha vida, porque o Senhor sabe melhor do que eu o que eu tenho que fazer na minha vida. É bom quando nós fazemos isso. A mulher então faz isso, e Deus está controlando a história, e aquela mulher então não faz o que certamente seria o certo dentro daquela política. Ela pega aquela criança para ela e começa a criar, e aos pouquinhos vai se acostumando, e o menino Moisés então entra na sua fase, na sua primeira fase. Moisés, pensa que Moisés, ele era uma criança que tinha todo o conforto do mundo. O melhor lugar estava ali onde Moisés estava, eram os melhores colégios, era a melhor alimentação, era o melhor quarto, era a melhor roupa de cama, eram os melhores tratamentos, os melhores perfumes, tudo que você puder imaginar e que você pensar assim de bom, era o que Moisés estava tendo. Então Moisés foi aprendendo todos os cursos, toda a ciência,
todo o conhecimento que o Egito tinha, aquela criança estava aprendendo, e daqui a pouco já era um jovem, daqui a pouco já era um homem. Só que uma coisa vai fazer uma diferença na vida de Moisés. Moisés está descobrindo que ele é alguém, muito importante nessa fase da vida de Moisés. Moisés está descobrindo: eu sou alguém, eu sou muito importante, porque eu pertenço ao Egito, eu pertenço à maior nação, eu posso fazer, eu sei, eu conheço. Ele nesse momento está exaltado, porque ele não é uma pessoa comum. Quando ele olha para as outras pessoas, principalmente para os hebreus que estão ali sofrendo, trabalhando como escravos dentro do Egito, porque agora eles são escravos, já não são tratados com tanto amor como eram tratados na dinastia, na época de José. Agora são escravos trabalhando dentro do Egito. E eles estão clamando ao Senhor: Deus, envia, Senhor, envia libertação para o nosso povo, porque o nosso povo veio para cá e a prosperidade chegou aqui no Egito. O Senhor, com a mão forte, deu sonho a José. Imagine a oração do povo sofrido, querido, clamando, levando chicotadas, o povo apanhando e o povo clamando já, e eles não sabiam que Deus estava providenciando o milagre, que o Deus que conta a história já iria preparar um homem para libertar, para tirar o povo dessa tão crueldade situação. E Deus fala ao nosso coração nessa noite, querido. Quando a gente está orando, às vezes a gente ainda não sabe, e o Senhor está ouvindo a nossa oração e está preparando o nosso escape, está preparando o nosso milagre, está preparando a nossa vitória. Só que a gente ainda está orando, mas a gente ainda não sabe, e parece que o Senhor fala para nós assim: calma, minha filha, calma, meu filho, porque a vitória vai chegar. Eu estou acompanhando essa história, eu estou vendo tudo o que está acontecendo, eu estou ouvindo o seu clamor. Deus estava ouvindo cada chicotada que davam nas costas dos seus filhos, cada morte que acontecia com as crianças. Deus estava acompanhando aquela história, e Deus estava olhando a pessoa que Ele iria usar. E eu quero também te perguntar nessa noite: quantas histórias Deus não está querendo usar as nossas vidas? Pare para pensar nessa história do menino Moisés, o rapaz que está aprendendo toda a ciência e que nem imagina que ele será o libertador do seu povo. Pare para pensar que há pessoas que precisam ser libertas, que pessoas que estão orando nesse momento e clamando: Senhor, me dá um livramento, Senhor, me ajuda a sair dessa situação, Senhor, eu não aguento mais essa situação. E Deus está olhando, assim como olhou para Moisés, Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim dizendo: eu sei quem pode ir lá e mudar essa história dessa família. Eu sei quem pode ir lá e eu vou usar para levar uma palavra para mudar a história dessa família, dessa pessoa, desse jovem, dessa criança. E quantas pessoas Deus não já fez isso, querido, usando uma palavra sua e mudou a história de tanta gente. Deus olha para Moisés e está preparando o escape do seu povo, querido. Moisés conhecendo toda a ciência, e um dia Moisés conversando com algumas pessoas, ele descobre então que algo extraordinário já estava acontecendo na sua vida, porque quem amamentava Moisés nessa época de criança era a própria mãe. É interessante que essa história que não tinham como amamentar aquele menino, e então disseram assim: olha, eu conheço uma mulher e que ela pode amamentar. E Joquebede ainda recebe por amamentar o seu próprio filho. E enquanto isso, Moisés está perto da sua mãe, querido. Foi criado na sua infância perto da sua mãe. Um dia ele descobre que ele era hebreu, que na verdade ele não era egípcio. E Moisés, saindo do palácio, porque é interessante, nessa primeira fase ele está no palácio. Há uma história que me vem à mente do Siddhartha Gautama, que é o nome do Buda. A história do budismo começa dessa forma: um homem que estava no palácio, e que, quando viu a pobreza das pessoas,
ele resolveu sair e não ficar mais no palácio, porque ele falou assim: eu quero ser um deles, não é justo eu viver nessa riqueza toda, e enquanto eles passam fome e passam necessidade, eu quero ser assim como eles. E aí começou a história do budismo. É uma história que começa muito bonita, só que o problema é que ele não é o Salvador, o problema é que ele não morreu na cruz, o problema é que ele não perdoa pecado, o problema é que ele não veio do céu. A história começou bonita, mas não teve uma sequência bonita. Mais tarde ele se apresentou como iluminado, mais tarde ele se apresentou como alguém que as pessoas deveriam buscá-lo, e depois que um Buda morre, depois de 100 anos, reencarna um outro, e a história que começou tão bonita foi se perdendo. Mas Moisés, ele está no palácio, Moisés está diante de todo o conforto, e Deus está olhando: esse é o homem que eu vou usar para libertar o meu povo. E Moisés então descobre que ele é um hebreu. A história dele vai começar a mudar aí, porque até então, quantas vezes Moisés não já deveria ter visto o seu povo ser chicoteado? Quantas vezes ele não já deveria ter visto as injustiças que os egípcios faziam com os hebreus? Mas quando ele descobre que ele é um hebreu, e ele sai do palácio e começa a andar na rua, ele vê uma situação dos seus irmãos da nação sendo maltratados. E ele então, querido, ele vai querer se intervir nessa situação. Em Provérbios tem um versículo muito lindo, e que diz para a gente que separar uma briga é como pegar um cão bravo pelas orelhas. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que você vai se machucar. De uma forma ou de outra você vai tomar uma mordida e você vai sair dali ferido de uma forma. Moisés sai ferido agora. É interessante a gente pensar que quando Deus está no controle, existe a vontade diretiva de Deus. Por exemplo, quando Deus abre o mar vermelho, é a vontade diretiva de Deus. Deus está entrando na história e agindo com a sua mão poderosa, porque se ele não entra na história, o mar não abre. Se ele não entra na história, Moisés não colocaria o cajado ali, não faria nenhum sentido. Então Deus entrou naquela história ali. Mas existem coisas que acontecem na vida de Moisés e na nossa vida, que não é Deus entrando na história, somos nós se precipitando, somos nós tomando atitude que às vezes não era para tomar. Certamente Deus não está a favor que Moisés agora vai lá com brigas e intervindo e matando o homem, porque Moisés agora, esse menino que teve um conhecimento tão extraordinário, agora vai ser conhecido como um assassino, porque na hora que ele vai intervir, ele acontece de matar o homem e ele esconde o corpo desse homem na areia. Só que nunca as coisas estão escondidas, não é isso? Sempre tem aquela história, tem alguém te filmando, alguém está vendo alguma coisa. Um dia desse eu estava de Uber lá para longe, lá daqui a pouco, foi na rodoviária, daqui a pouco entrou uma pessoa aqui de Taquara, e trouxe até, nem estava vindo para cá, estava indo para outro lugar com uma outra pessoa. Então as pessoas pensam que Moisés pensa que está escondido, mas tem alguém olhando Moisés e relatam lá para, olha, o filho da filha do faraó matou um soldado, e ele na verdade não é quem todos pensam, ele é egípcio. E quando Moisés descobre, querido, quando descobrem esse problema de Moisés, ele vai entrar na sua segunda fase. Ele agora foge para o deserto. Os 40 anos de Moisés, agora o 41, ele vai entrar numa segunda fase. E agora ele está no deserto. Agora você imagine um homem que com todo o conforto que Moisés tinha. Nós que não temos todo esse privilégio que eles tinham, a gente quando perde algumas coisas, a gente sente. Imagine um homem que está acostumado a ter pessoas, ele estala um dedo, a água está aqui. Até que eu nem pedi, tem água aqui também, né? Obrigado, diaconisa Marli. Bênção, glória a Deus. Tem promessa, tem prêmio também para quem serve água, né, diaconisa Marli? Querido, Moisés, o prato de comida estava na mão dele.
Imagine o travesseiro, o que é pena de ganso, é isso que o pessoal fala tanto? Não é isso? Imagine o melhor colchão, as melhores coisas, uma pessoa lá só com aquele o ventilador humano, né? Só lá o tempo todo cuidando do Moisés, é o príncipe. Agora, ele está lá no deserto, querido. Mudou tudo para ele. Quando o sol vai batendo, ele vai suando, não tem lenço. Ele vai suando, a sua roupa está toda molhada. Ele que estava acostumado a trocar de roupa certamente a toda hora, a todo momento, tinha os melhores banhos lá do Egito. Agora ele está no deserto. O travesseiro dele é uma pedra, o travesseiro dele é um barranco. As suas roupas é só aquela. E ele está no deserto e vai descobrir como que é uma pessoa viver sem toda aquela proteção, e vai estar agora pensando: eu sou um assassino, estão atrás de mim, querem me matar e querem acabar comigo, porque houve um momento da vida dele que ele se precipitou. E poderíamos pensar que Deus estava fazendo tudo isso para que Moisés fosse levado a um aprendizado. Não, Deus não precisa disso, querido. De pegar as nossas vidas, e quando as pessoas me falam sobre destino, eu fico muito preocupado, e sempre é um dos assuntos que dificilmente eu deixo passar despercebido, sem ajudar. Quando a pessoa fala: fazer o quê, né? Foi Deus que quis assim. Moisés podia falar isso, né? Fazer o quê? Eu estou aqui no deserto hoje porque é vontade de Deus. E talvez quantos de nós não pensa assim, que às vezes as lutas que nós estamos passando seja a vontade de Deus? Não, querido, Deus não quer a gente sofrendo. Deus não quer ver a gente chorando. Deus não tem prazer em ver a gente triste. Deus não tem prazer em ver a gente angustiado, ansioso com esses sentimentos todos. Não, Deus não tem esse prazer em ver isso. O que acontece são escolhas que fazemos. Moisés fez essa escolha, se precipitou, deixou o seu coração falar mais alto, os seus sentimentos, as suas emoções, e de falar: eu sou homem, você não vai fazer isso comigo, esse é meu irmão, você não vai fazer, e resolveu tudo com a violência, com o seu braço, com a força do seu braço, e usando até o seu cargo de quem ele era. Queridos, muitas vezes as situações que nós passamos, a gente precisa parar. A Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. A palavra de Deus diz para a gente, quando o Salmo vai falando: Senhor, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. O Salmo 46 vai narrando, e chega um momento que ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes nas nossas lutas, que a gente está muito agitado, pensando em tomar tantas decisões, querido, é preciso a gente se acalmar e saber que o Senhor é Deus. E quando a gente pega o controle, grave isso por favor, e Ele dá o controle na nossa mão, e a gente fala: ô Senhor, eu devolvo para sua mão o controle, toma conta da minha vida, toma decisão por mim, fala por mim, Senhor, pensa por mim, porque a tua mente é extraordinária, a minha é falha. Senhor, toma decisão por mim, porque mais tarde, querido, Ele vai tomar a melhor decisão, porque o Senhor é a mente mais sábia desse mundo. Moisés agora, querido, ele vai encontrar a sua família, a sua futura família. Ele está ali porque Deus, Ele provê, querido, situações para ajustar, mesmo quando a gente comete erros, porque Ele tem um destino para nós. E o que ocorre, ele encontra com a família de Jetro, que é um título no Antigo Testamento, assim como César, Herodes, tudo não é nome, é título, né? Então Jetro também é um título, porque o nome dele, na verdade, é Reuel. E esse homem tem a sua filha chamada Zípora, esse nome lindo, que eu nunca encontrei ninguém nos nossos tempos aí com esse nome de Zípora, né? Uma sugestão aí para quem for ter filhos, né? Zípora, é muito bonito, né? Ao contrário, né? E ele encontra com essa mulher. E então Moisés, ao defender
de homens que queriam abusar das meninas, que só tomavam conta, as meninas tomavam conta, eram as pastoras. Moisés então defende e começa a ter mérito naquela família, e ali ele se casa, e ali ele vai ficar durante 40 anos pastoreando. Agora pare para pensar, querido, quem é que está no meio do deserto pastoreando? E pensar que esse homem, alguns anos atrás, estava no palácio. Agora Moisés está no deserto tendo um aprendizado, porque quando a gente está no deserto, ele ensina para a gente. Porque quando a gente está com todo o conforto, a gente está com tudo na mão, parece que a gente deixa de aprender algumas coisas. A gente esquece de algumas coisas, porque o nosso foco, a visão de cima é diferente. Querido, se eu passar de avião aqui, ou helicóptero, uma vez passaram de helicóptero aqui e tiraram uma foto aqui dali do campo, que tinha o campo da Nova América, mas eu achei a coisa mais linda do mundo, uma visão lá de cima, é extraordinário. Eu falei, isso aqui é taquara mesmo? Essa visão de cima, quando o drone pega assim de cima, é uma visão extraordinária, mas quando a gente desce um pouquinho, a gente vê que a nossa realidade não é sempre aquela. Então veja que de cima, a visão não é a mesma, e de baixo a visão. Deus faz isso com Ezequiel quando quer mostrar os vales dos ossos secos, leva ele no meio do vale, depois faz ele rodear ao meio do vale, ao em volta do vale, porque são visões diferentes. E depois é que ele pergunta, e faz a pergunta, porque a gente precisa, para chegar aonde Deus quer, é importante a gente ter uma visão de vários lugares. Ele está no deserto agora e está aprendendo, e está sofrendo, e está vendo a dificuldade, e certamente agora lembrando das dificuldades do que é não ser ninguém. Se lá ele era alguém, lá ele era o Moisés, era o filho da filha de Faraó, era um homem que estava em destaque, era príncipe. Agora ele está descobrindo que ele é ninguém. Agora ele está dizendo que ele é um nada. Agora está dizendo que ele não tem nada, que ele está sozinho, que ele está desamparado. Quem é Moisés? Ninguém. Só que Deus está olhando Moisés, querido. Quando a gente está sozinho, quando ninguém dá valor para a gente, ninguém dá mérito para a gente, ninguém quer ouvir a gente passa despercebido na história, porque a gente está nos nossos desertos, nas nossas dificuldades. O Senhor continua olhando para a gente e continua montando a nossa história. Por isso que a gente deve ouvir a voz do Senhor e ir no caminho, porque uma hora o deserto vai terminar, uma hora aquela fase difícil vai ter fim. E Moisés está na sua segunda fase. Se antes ele tinha tudo, agora ele não tem nada. Agora ele está só no aprendizado, querido. Só que quando ele chega com 80 anos, Deus brada do céu e fala assim: vou descer para mudar essa história, para trazer a nossa memória dentro da mensagem. Há um povo clamando, querido. Há um povo chorando, com um chicote nas costas e dizendo: Senhor, lembra de nós. Senhor, nos tire desse cativeiro. 430 anos, queridos, durou o cativeiro, o povo ficou no Egito. E esses últimos anos, imagine quantas gerações passaram ali. Quantas pessoas sofreram. No começo uma maravilha com José, mas depois agora até os seus filhos sendo mortos para que a nação não crescesse mais. O povo está clamando. Certamente as crianças continuam morrendo. Certamente o chicote e o serviço continuam sendo mais apertado, pisando e amassando barro para fazer tijolos e para fazer tantas coisas. Certamente pedras caindo em cima deles e eles morrendo ou ficando doentes e eles largando para lá. E Deus ouvindo a oração e vendo o sofrimento do seu povo e diz: eu vou descer agora e vou levantar um homem chamado Moisés e vou levá-lo para libertar o meu povo. Querido, imagine a alegria do Senhor
e entender que agora os 40 anos de aprendizado de Moisés já são chegados. E ele estava um dia pastoreando e de repente ele olha para uma sarça, que era uma árvore típica de Israel, e que era normal com o calor essas árvores pegarem fogo. Era normal a sarça, ela pegar fogo seria normal, como a gente às vezes olha nas nossas florestas e existem árvores que elas se incendeiam com calor. Nem tudo incêndio é provocado, a própria natureza tem essas coisas assim. E o que acontece? A sarça, ela começa a pegar fogo, até aí está tudo certo. Moisés olha a sarça pegando fogo e está tudo normal, querido. Só que há duas coisas diferentes. A sarça está pegando fogo e não se consome. Ela continua com as folhas do mesmo jeito. Os galhos continuam do mesmo jeito. E continua pegando fogo e a sarça não se consome. Então isso chama a atenção de Moisés, ele olha. E só que quando ele olha, Deus está presente dentro da sarça. E o anjo do Senhor brada, porque o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus Cristo, querido. Aparecendo antes de aparecer como corpo aqui. Ele aparece e brada para Moisés e diz: Moisés, tire as alparcas dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ou seja, o próprio Deus, querido, desceu para fazer um chamado na vida de Moisés. Ouviu a oração do seu povo e agora Moisés diz: eis-me aqui. E Moisés começa então a conhecer o Senhor, a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor começa a pleitear com ele. É interessante que ali vai ter toda a história, é o Monte Sinai, é o Monte Horebe, é tudo pertinho ali, que os 10 mandamentos lá na frente vão ser dados nesse monte. Aqui Moisés fica com medo da face do Senhor. Mais tarde, ele vai ter uma intimidade tão grande de querer estar perto do Senhor, a ponto de sair de lá com o seu rosto brilhando, de tanto que a glória do Senhor é na vida dele. Moisés agora começa a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor fala assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés. O meu povo, e que também é o seu povo, eles estão sofrendo lá, e eu vou te usar e vou te enviar para você libertar o meu povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, querido. É interessante a gente pensar que Moisés parece muito com a gente, sabe? Deus fala: eu vou te usar, eu vou te enviar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E Moisés é o nosso retrato, ele parece muito com a gente. Ele vai encontrar algumas desculpas, querido. Senhor, o Senhor, parece até que Deus poderia falar assim: Moisés, eu sei de tudo, eu sou onisciente, parece que eu vou te mostrar o meu currículo. Deus poderia fazer assim: olha, eu sei muito bem quem eu chamo, quem eu envio, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, Moisés. Eu sou onisciente, onipresente, onipotente, eterno, imutável. Deus poderia apresentar esse currículo para Moisés, porque Moisés: Senhor, eu não sei nem falar direito. Senhor, eu sou pesado de boca. Sabe, interessante a gente pensar do currículo dele. Pense no currículo, que o homem estudou nos melhores colégios, foram 40 anos no Egito estudando nas melhores faculdades, e agora esse homem, e que depois teve um aprendizado no deserto de 40 anos, agora diz: eu não sei falar, eu não sei me expressar. Sabe por quê? O maior medo não é o medo de morrer, não é medo de escuro, não é medo de cobra, não é medo das coisas que você está pensando. O maior medo é o medo de falar em público. Esse é o maior medo que as pessoas têm. O que vão pensar de mim quando eu falar? Você acha que quando eu subo aqui eu estou tranquilo? Que eu estou tudo na paz?
você está muito enganado. A Márcia sabe o sufoco que eu falo em casa. Hoje eu tenho que pregar a Márcia, só Deus. Mas eu vim para cá com muita alegria, porque quando eu chegar lá, Deus vai me usar, Ele vai ser comigo, eu vou vencer os meus medos, eu vou vencer as minhas dificuldades. Querido, Moisés tem isso aí, só que no currículo de Moisés também tem um grande problema para ele voltar lá. O último lugar que ele quer voltar é no lugar que a justiça está procurando para ele. Procurado, Moisés. Ele fala, Senhor, é lá que eu vou voltar? E quem é que eu vou dizer que me enviou? E Deus fala para ele assim, fala que o eu sou te enviou. E interessante a gente pensar que quando Jesus estava com o pessoal conversando, eles falaram assim, antes de Abraão, eu sou. E quando ele falou assim, João 8,58, quando ele falou assim, antes de Abraão eu sou, quiseram apedrejá-lo, porque entenderam, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Moisés então vai apresentar o eu sou, e Deus então para mostrar, querido, tem hora que a nossa fé é pequenina, é o nosso retrato, querido. Deus vai falar, Moisés, para te provar que eu sou contigo e que você vai fazer maravilhas naquele lugar, de tanto que eu vou ser com você. Faz o seguinte, leva o teu irmão Arão contigo. Eu sei que você tem traumas, tá? Porque você não foi criado com seus irmãos, com a Miriam. Olha aí, querido. Eu sei que você não foi criado com seu irmão Arão. Eu sei disso, tá? Porque 40 anos você estava lá e eles estavam em outro lugar. Mas leva ele contigo, mas quem é o líder é você. Está entendendo, querido? Que a responsabilidade é nossa de transmitir a mensagem. E Moisés então, com todas essas preocupações, com todas essas dificuldades, ele vai até, e Deus vai começar a mostrar para ele, olha, eu vou fazer coisas para você entender que eu sou contigo. E Deus fala assim com ele assim, joga esse cajado no chão. E ele joga o cajado, e o cajado começa a virar uma serpente, e ele fica com medo. Nunca tinha visto isso, querido. Você não ficaria com medo, meu irmão? Eu ficaria muito, não é pouco não. Só de eu assistir filme com esse negócio de anaconda. Hoje um colega meu, que é da Marinha, ele me convidou para o casamento dele em Novo Arraial, Arraial do Cabo, porque eles cantam lá na praia, um casamento na praia. É o Bruno, e um casamento extraordinário assim na praia, que coisa linda. Aí ele falou assim, garotinho, eu estou aqui no Amazonas, eu vou trazer você aqui, rapaz. Eu falei, pelo amor de Deus, de você passear aqui e ver os índios, e passear nos barcos aqui comigo. Eu falei, pelo amor de Deus, não brinca não, sai tem anaconda aí do tamanho do mundo. Eu não vou aí mesmo, ainda mais que essa quantidade de avião, essa hora de avião aí que é muito grande, não vou não. E aí, Deus vai fazer o que com Moisés? Moisés, joga o cajado, e o cajado se transforma. Ele falou assim, Moisés, agora pega. E Moisés deve ter pensado o que, querido? Pega! E ele vai lá e bota a mão, e o cajado se transforma normal. E Moisés fica admirado com aquele milagre, querido. Eu ficaria também, assim, ó, extasiado. E depois Deus fala assim, coloca a sua mão no peito. E ele coloca, e de repente quando olha, a mão dele está branca de lepra, né, igual neve, de tanta lepra. Ele fala, coloca a sua mão no peito de novo. E ele coloca, e a mão fica branquinha de novo. Ele fala assim, Deus realmente é comigo. Encoraja ele, sabe? Porque tem hora que a gente tem que ter uma de Tomé, ver algumas coisas, ver alguns milagres, ver algumas coisas acontecendo, para a gente então crescer e acreditar nas coisas. E Deus conhece a nossa natureza. Não adianta a gente dizer, Senhor, o Senhor me conhece, eu sou o superstar, o top da fé. Deus fala assim, eu sei que não é isso? E Deus então, quando a gente se apresenta diante do Senhor realmente, com as nossas fragilidades, querido, as nossas orações simples, é aí que o Senhor recebe. Quando você orar, rasga o seu coração e diga realmente quem você é, as suas necessidades, e o Senhor certamente vai se agradar e vai vir ao seu encontro para te abençoar. Moisés se encoraja agora, querido, e parte para a sua terceira fase. Se antes ele era alguém, e agora ele descobre que ele não é ninguém. Se antes ele estava no palácio e agora está no deserto.
agora ele vai descobrir na terceira fase o que Deus faz com quem pensa e às vezes acha que é ninguém. O que Deus faz com alguém que não tem nada. O que Deus faz com quem está no deserto. O que Deus faz com alguém que está carente, necessitado, que está se humilhando diante do Senhor. Deus pega a vida desse homem chamado Moisés e fala assim: eu sei que Faraó não vai libertar o meu povo com tanta facilidade, mas eu vou entrar na história. Porque, querido, as 10 pragas no Egito é Deus entrando na história. É a vontade diretiva de Deus, porque Deus quer humilhar aqueles deuses. Cada praga daquela ali, seja rã, seja mosca, seja trevas, todas aquelas pragas, as 10 pragas, a morte dos primogênitos. Por que a 10ª praga também era? Porque o faraó se considerava um Deus. Que o filho, não, sou eu que sou Deus. O faraó, vocês têm que adorar a mim. E Deus então vai mostrar para eles que somente liberando o povo de Deus, depois que morte cai essas 10 pragas. Moisés é enviado para lá. Imagine Moisés chegando diante do faraó, querido. Por que não prenderam ele? Por que não lembraram daquela história lá e ficaram? Porque Deus era na vida dele. E às vezes a gente vê quantos testemunhos, querido, de pessoas que eram do tráfico, pessoas que fizeram tantas coisas que aos nossos olhos são absurdas, e a gente tem até dificuldade de compreender como que a pessoa lá no passado fez isso. E hoje ela vem para a presença do Senhor, e o Senhor então resgata e perdoa. E eu me dirijo a você da internet, que talvez pense que porque você cometeu alguns erros, nós também. E às vezes a gente pensa: não, mas o Senhor não vai me usar porque eu já fiz isso. Porque eu também já matei uma pessoa. Porque, querido, existem muitas maneiras de matar pessoas. Há uma ideologia de aborto hoje no nosso país. E quantas pessoas, não é isso? Pessoas boas, que em épocas de namoro fizeram essa bobagem. Homens, namorados, que para que a mulher, a menina, ele não tivesse que pagar uma pensão, ele falou assim: tira essa criança. De uma certa forma foi uma morte também. Ou mulheres também que abandonaram, foram abandonadas no relacionamento e também fizeram a mesma coisa. Quantas pessoas também não matam pessoas com palavras, querido, porque eu creio que não vai ter problema eu citar essa situação da minha prima de Petrópolis. Ela tinha uns gêmeos de 4 anos de idade. A menina é viva até hoje. O menino com 4 anos de idade passou mal. E o que acontece? A minha prima é enfermeira e ela levou o filho ao hospital. E a doutora diagnosticou ele dizendo que era só uma febre, e essa criança retornou para casa. Mais tarde, alguns dias depois, essa criança, na verdade, estava com meningite. E quando ela voltou ao hospital, a doença já tinha avançado de tal maneira e que minha prima perdeu o filho dela. Ela processou essa doutora e ganhou a causa na justiça. E uma certa vez, uma cunhada dela disse: você, como enfermeira, não conseguiu diagnosticar e ver isso? Acabou com a vida da minha irmã, minha prima, que ela me considera como irmão. Durante muitos anos, eu diria que durante 10 anos aproximadamente, a vida da minha prima foi tentar suicídio, um atrás do outro, tomando remédios, e suicídio. Hoje, se ela ouvir esse testemunho, ela sabe que hoje ela está forte. Hoje ela está vencendo tudo isso, fazendo exercícios, indo para a igreja. Ela perdeu a mãe dela um dia desse, mas hoje ela está forte e é uma outra pessoa, conseguiu superar tudo isso. À noite eu ouvia testemunho e ela disse: eu vou pegar o meu carro e vou me atirar daqui. E eu corri, ligava com o marido dela, ele corria lá e realmente ela estava fazendo aquilo ali. Eu não sei o que eu vou fazer mais, Dilinho. Eles me chamam assim, né? Não sei o que eu vou fazer mais.
Hoje ela venceu isso para a glória de Deus. Veja, querido, uma palavra, o quanto pode matar uma pessoa, e às vezes nós não vigiamos no que nós falamos. As nossas palavras muitas vezes são fortes, e muitas vezes palavra da Bíblia, porque um remédio dado no lugar errado, na hora errada, com uma dosagem mais forte, ele pode matar. Uma pessoa já está abatida, está triste, e eu chego para ela e digo: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é a palavra de Deus, querido. Mas não era essa. Era para dizer: a misericórdia de Deus e o amor de Deus é sobre a sua vida. Então existem situações que a gente precisa pensar no que nós vamos falar, no que nós vamos fazer, porque senão a gente joga as pessoas lá fora. Quantas pessoas desviadas do Evangelho hoje, e eles podem dizer assim: é claro, querido, que diante do Senhor, quando ele chegar lá, ele vai dizer: mas eu não te fiz nada, Deus não te fez nada. E é verdade mesmo, mas só que muitos de nós contribuímos para isso. Tem um moço aqui em Taquara, os mais antigos vão lembrar, lá do Osa, chamado, já faleceu, o seu Adolfo. Nome bonitinho também, né? E esse seu Adolfo, ele saiu da Assembleia de Deus aqui da Matriz. E a bola saiu fora do campo, não era cercado como hoje. Ele pegou a bola e jogou de volta. Foi desviado da igreja, foi afastado da igreja, Vilma, porque chutou a bola de volta para o campo. O irmão chutou a bola que estava no campo. E nunca mais voltou para a igreja, querido. Quantas histórias nós conhecemos assim, certamente você conhece as suas também. Eram outros tempos, hoje talvez não aconteça mais assim, mas ainda assim nós usamos palavras e matamos pessoas. E às vezes nós pensamos: porque eu errei, porque eu falei isso, então o Senhor não vai me usar. Deus usa quando a gente se arrepende, quando a gente volta atrás, porque hora ou outra a gente pode errar. Eu lembro de uma história que aconteceu numa igreja muito próxima, eu não posso dizer que é essa aqui, mas uma igreja muito próxima, em que um presbítero disse para um rapaz e disse assim: a porta da casa, como é que é isso? É serventia, né? Ou seja, mostrando a rua para a pessoa, e realmente a pessoa saiu da nossa igreja. E eu acabei falando que era daqui, né? Então, olha aí. Então, gente, veja que situação difícil, muitas vezes, coisas que acontecem no nosso meio, porque a gente coloca as pessoas lá fora. E hoje o Senhor nos levou a refletir sobre isso, a nossa maneira de falar, o nosso jeito de falar. E a gente precisa pensar que existem muitas maneiras de matar pessoas, mas mesmo assim, quando a gente erra e a gente se arrepende, então o Senhor, Ele vem ao nosso encontro e Ele usa poderosa a nossa vida, querido, para a gente resgatar, para a gente voltar atrás e para a gente vencer e para a gente resgatar o nosso povo. Moisés vai lá, encara o faraó, e ele então não quer libertar o povo de Deus, querido. E surgem as pragas, e as pragas vão cada vez fazendo o faraó quebrantar o coração e ficar duro, até que acontece essa 10ª praga que eu comecei a contar para vocês. E quando eles veem tudo isso, ele fala: pode levar o povo. É interessante a gente pensar numa coisa, que o povo de Deus serviu a eles durante muito tempo como escravos. E eles, como tinham essa guerra com o povo de Deus, jamais iriam dar joias. Pensa nisso. Que bom que vocês vão embora, eu vou ficar livre de vocês. Imagine como que eles se consideravam a raça superior. O que é que eles não falavam dos hebreus? Vocês servem um outro Deus, vocês são diferentes, não é isso? Assim como Hitler viam os judeus e matou tantos. E aí Deus entra na história de novo, e Deus pega despojos, e eles pegam um colar, pegam um brinco, pegam coisas de ouro, de prata, e cada família abençoou as famílias de Israel, porque Deus sabia que eles iam precisar disso mais tarde, para levarem as suas vidas, para comprar alimento, para trocar as coisas. E o povo de Deus pega os alimentos e unge, não é isso? Lembra da saída do Egito, o êxodo? Unge as portas
já com o sangue do Cordeiro, simbolizando a libertação de Jesus para livrar as suas vidas antes do anjo da morte passar e matar o primogênito, porque na nossa vida tem uma proteção, querido. O Senhor tem protegido as nossas vidas, sobre a nossa vida, que aquele sangue que estava naquela porta ontem, naquele passado, e que fez tudo isso acontecer, hoje esse sangue corre nas nossas veias no mundo espiritual, e nós temos a proteção do Senhor, a libertação de Deus na nossa vida, diante das dificuldades emocionais, físicas, sociais, espirituais, tudo isso, porque o inimigo, o anjo da morte, o espiritual passou e viu o físico. Olha só que interessante, querido, também os demônios, também o inimigo, quando passa pela nossa vida, olha e vê o sangue de Cristo correndo nas nossas veias, ele vê o Espírito Santo nas nossas vidas e não pode conosco, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então liberta o seu povo através da vida de Moisés, e Moisés vai levar o povo rumo ao deserto. E é interessante que Deus faz um convite, algo extraordinário, falando com Moisés: traz o meu povo para o deserto, para fazer uma festa no deserto. Por isso que tem aquele hino, Vitória no Deserto. Porque Deus, mais tarde, um dia eu vou pregar sobre isso aqui, sobre as festas de Israel, sobre as 7 festas, e Deus então dá sequência nessas festas. Deus então vai libertar o seu povo, vai levar o seu povo passando pelo Mar Vermelho, indo para Canaã, e depois o povo vai crescer na terra, porque o povo sai do Egito, sai de uma escravidão tão grande. Porque Moisés viveu essas 3 fases. E para nós terminarmos a mensagem e orar, eu queria perguntar para você, qual fase da sua vida você está vivendo hoje? Quantas fases nós vivemos? Moisés viveu essas 3 fases. A fase de aprender e de ter o conhecimento. A fase de estar no deserto, num lugar árido, sem muita esperança. E depois de ser usado tremendamente por Deus. Que nós possamos, querido, alcançar essa terceira fase, de ser muito usado por Deus. E não pense que ser usado por Deus é só aqui com o microfone na mão. Eu acho que eu prego, sinceramente, para mais pessoas lá fora do que aqui. Eu acho que Deus me usa muito mais lá fora do que aqui, querido. Então entenda isso, que Deus também pode usar a sua vida. Que seja aqui, porque aí eu vou ouvir, vai ser uma bênção. Não é isso? Mas se for lá fora também, o Senhor vai te usar e você vai ter a libertação, vai ver pessoas sendo libertas para a glória de Deus. Que Deus continue usando a sua vida, que os nossos medos, que os nossos receios, eles terminem e a gente possa acreditar, vendo os milagres de Deus e ir para pregar a palavra do Senhor.